Olá, que bom que você está aqui comigo no Pod Portugal, um local aqui para a gente falar do empreendedorismo de Portugal e de brasileiros, falar da gastronomia, das riquezas de Portugal. E hoje o programa tem o apoio do Atlantic Connection, que é uma empresa da Atlantic Hub que leva empresários brasileiros para Portugal. Vai ter um evento muito bacana no dia 12 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, na Casa de Portugal. Das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. Você que é empresário brasileiro, olha, fica muito atento. Já pensou você ter ali no seu cartão de visita Brasil, Portugal, se internacionalizar? É isso que eles fazem. E você vai ter acesso aos melhores, a nata aí do empresariado brasileiro e português, sobre marketing, questão jurídica, nacionalidade, como é que você se instala em Portugal, a partir de Portugal para a Europa. É muito bacana, tem um chefe que vai ter uma gastronomia bem bacana para você participar. Se você quiser participar, mesmo que você não pense em ir para Portugal, se internacionalizar nesse momento, vai participar do evento. Eles levam você para o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia e inovação na Europa e que fica em Lisboa, tem todos os anos. É muito legal, eu já fui. E dia 12 de agosto de 2022 eu te espero na Casa de Portugal para a gente confraternizar, entrevistar você lá e você fazer um network bem bacana. Se você colocar Atlantic Connection, tá aí para você ver. No Google, você vai lá na hora de adquirir o ingresso, coloca lá no cupom PODPortugal10, que aí você vai ganhar 10% de desconto, tá bom? Pod Portugal de hoje recebe o nosso colega Paulo de Oliveira, Paulo de Souza Oliveira Júnior. É isso, tem que falar o Júnior, né, Paulo? Senão se confunde. Então, oficialmente, né, tem que falar o Júnior. Meu pai já faleceu há 3 anos atrás, né? Uhum. Então, me disseram que agora não preciso mais ser Júnior, mas... Fica, né? Ficou. Mas você é conhecido como Paulo Oliveira. Ô, Paulo, eu não vou dar todo o seu currículo aqui, mas o Paulo, gente, você vai aprender muito com ele hoje, porque ele é do mercado financeiro e está trazendo uma novidade aqui pra gente que é tipo uma nova bolsa de valores, né? A gente vai entender com ele, mas antes, Paulo, eu queria que... você é engenheiro, né? Civil, formado pela Escola Politécnica, né? Politécnica. Por que todo engenheiro vai para a área de finanças? Porque também é para aproveitar os cálculos 1, 2, 3, 4 que tem na faculdade, né? Na verdade aconteceu assim... Hoje já mudou isso, mas na época que eu me formei, que foram nos anos 80, a área de humanas, ela não dava muita ênfase na parte de matemática, de cálculo, né? Então, escola de administração e tal, não dava essa força. E o mercado financeiro, ele teve uma mudança fortíssima ali. Veio o mercado de capitais, bolsa, cálculos, aí começou a época da inflação. Então, tinha uma demanda muito grande por gente que soubesse fazer conta e o pessoal de humanas não estava ainda preparado. Então, quando eu me formei, o mercado financeiro contratava preferencialmente engenheiro. Ah, sim, Então, lógico. era assim, primeiro lugar engenheiro... Não, primeiro lugar, quando eu me formei, fui vários bancos tentando me contratar lá no programa de trainee, né? Ia lá na Poli, eu estudei na Poli, né, na USP. Então ele falava, nossa preferência aqui, Poli e ITA. Em segundo lugar, engenharia. Em terceiro lugar, computação. Em quarto lugar, administração. E isso para um cargo de administração. O pessoal da FEA ficava maluco lá. Hoje isso mudou, né? Os currículos mudaram. Então, gente que quer estudar mercado financeiro já tem uma melhor formação na FEA, na GV, no INSPER. Com bastante matemática, mas eu peguei essa fase. Você foi vice-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, né? Sim. Explica pra gente o que é a Bolsa de Valores, porque hoje a gente vai investir, a gente entra numa corretora, investe e nem lembra que tem bolsa, mas é tudo conectado. E o que um diretor ou vice-presidente ou presidente faz na Bolsa de Valores? Bolsa de Valores. Primeira coisa, é o papel da Bolsa, né? Então... hoje isso tem várias maneiras diferentes de acontecer, mas quando começou aí século XVII, XVIII, e isso tem uma boa palavra a ver com o programa aqui, porque isso vem de Portugal. Não sei se você sabe, mas assim, um dos maiores bancos de Portugal chama Caixa Geral de Depósitos. Sim. Né? E nós temos aqui a nossa Caixa Econômica. Não sei se você já perguntou por que Caixa, né? Não, Qual que é esse nome Caixa? Porque na época das grandes navegações, e aí começou com a Itália, né? Gênova e Veneza, e logo após em Portugal e depois em Espanha, onde também tem a Carra, as pessoas viajavam e a viagem era incerta. Você pegava um barquinho, ia e sabe-se lá o que vai acontecer, né? Caravela vai, caravela volta. Então, os bens das pessoas, as suas riquezas, os seus baús,
eles eram depositados com alguém que tinha a garantia de guardar, a fidúcia que chama, né? Que é a fidelidade. Meu pai guardou o dinheirinho dele quando ele veio para o Brasil, dentro do paletó. Cozido no paletó, né? Cozido no paletó. Então, para levar com ele, né? Exatamente. Naquele caso, não. O cara ia entrar num barquinho e ele pegava assim as coisas dele e falava assim, quem aqui que ficou que pode tomar conta? Então, tinha uma caixa de depósito. Que legal. Que você colocava a sua riqueza lá e viajava. E aí, quando a viagem dava certo, você voltava e pegava de volta. E ele era um depositário, que é um termo que até hoje o mercado financeiro usa bastante. Uhum. Se desse errado, aquilo estava lá. Certo. Então, naquela época dava bastante errado, né? Porque você tem... Você pensar nas grandes navegações, né? Vai 3 barcos, volta 1. Se pegar o Fernando de Magalhães, mesmo o Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, esse pessoal, eles eram corajosos. Eles entravam numa casquinha de noz e se enfiavam no meio do mar. Sim. Então, quando voltava ou não voltava, aquele dinheiro, aqueles bens, não tinham dono. Então, ficava como lastro. E esse é o princípio do mercado financeiro. Na Itália, chamava de banca, né? Onde vem a palavra banco. Então, a atividade bancária começa na Itália, Gênova e Veneza. E o que eles faziam? Eles guardavam o dinheirinho ali. E então ele pensou, bom, enquanto o cara não volta, eu posso pegar esse dinheiro, eu empresto para outra pessoa, e ela então usa, me devolve, e quando ele voltar, eu devolvo para ele. E aí começa o negócio bancário, né? O crédito, de emprestar e receber, emprestar e receber. Então, o banco, ele tem esse papel de crédito, né? De pegar uma coisa e devolver. No curto prazo ele empresta para alguém, no longo prazo ele capta de alguém, que guarda depositado lá no cofre dele, como era o dinheiro. A história do crédito também é sensacional, né? Eu estava lendo o Yuval Harari, aquele historiador israelense, né? Ele falando que o período que não se tinha o crédito, salvo engano, na Idade Média, ficava estacionado. A partir do momento que o homem falou assim, não, eu posso ter crédito e eu posso evoluir, eu não preciso alavancar, aí foi que a humanidade deu um salto, né? Com certeza. Isso foi a partir de quando? Então, em termos de história da humanidade, você tem altos e baixos. Porque até a Idade Média, as civilizações que floresciam depois desapareciam. Sim. Então, quando você pega, por exemplo, falar aqui, assim, bem rapidamente, mas... a civilização egípcia, que foi uma das primeiras, Mesopotâmia egípcio, eles não tinham um conceito de crédito, eles tinham um conceito de riqueza agrária. Então era o Egito é um dom do Nilo, né? A frase do historiador lá. Então eles escolhiam, guardavam. Agora, quando você pega a história bíblica de José, o que ele fazia? Ele foi o primeiro que estruturou isso. José do Egito. José do Egito, que é um hebreu, que vai como escravo para o Egito, né? Ele é vendido pelos irmãos como um escravo para os midianitas, que fazem uma caravana de comércio, vão até o Egito, vende ele lá, ele vai trabalhar na casa do general lá, que chama Potifar, e aí então ele começa a crescer. Aí quando ele cresce, a mulher do Potifar tenta pegar ele, e ele se segura, aí ela acusa ele de ter feito o contrário, vai para a cadeia. E na cadeia ele interpreta os sonhos, ele era né? E aí, então, um sonho é o sonho do copeiro do rei. E ele sonhou que tinham 7 vacas magras, daí vem essa expressão. A história das 7 vacas magras e o tempo das 7 vacas gordas. E tinham 7 vacas gordas, estavam lá pastando no rio, à beira do rio, bonitinhas. Aí vinham 7 vacas magras e comiam as vacas gordas. Então, ele interpretou o sonho para o faraó, foi quem teve o sonho, o copeiro do rei, ele tirou da prisão, com a interpretação do sonho de José, e foi para o faraó. O faraó teve esse sonho das vacas magras e vacas gordas, e o José interpretou, dizendo, olha, isso é o seguinte, vou ter 7 anos de abundância e fartura, e depois ter 7 anos de grande pobreza. Então, nesses 7 anos de abundância, construa silos, faz armazéns, guarda riqueza e revende depois nos 7 anos de... E aí o Egito, o faraó e, obviamente, o José, enriqueceu muito com esse conceito da alavancagem. Ele guardou... e vendeu, ele fez uma negociação. E como isso é um conceito que vale para hoje, né? A gente vive numa pandemia e o pessoal fala, pô, esse é um momento que... Teve cara que falou, eu esperei por esse momento porque eu posso comprar, sei lá, ações baratas e sei que no momento... E tá ligado como esse conceito vale para os dias de hoje. Mas a gente falou tudo disso para falar da Bovespa, né? Então, eu deixo só chegar na bolsa aí. Então, para finalizar, que é um bom princípio para todo mundo aqui, né? Quando a gente fala época de vacas magras, que é a frase que ficou por causa do sonho do José, a época de vacas magras é a melhor época para ganhar dinheiro.
Por quê? Porque quando todo mundo tá mal e você tá bem, aquele seu dinheiro alavanca. Sim. Então você tem o que ninguém tem, então você está vendendo caro. A época que dá quebra na safra e não tem produto, não tem mercado agrícola, qualquer coisa, quem tem vai vender caro. Então a época de ganhar é na época da vaca magra, é na época da crise que você sai. Então a bolsa ela surge um pouco mais para frente já, dentro desse conceito de idade média, pensando assim, bom, eu tenho um cara que quer comprar, tem um outro cara que quer vender. Como é que eu encontro o outro? Como é que você cria mercado? Certo. Então você tem que ter um lugar físico que você vai e você apregoa. Você fala, eu tenho isso e quero vender. Certo. E o outro fala, eu tenho a necessidade de comprar e pago tanto. Então você tem a formação do preço num pregão. Ou seja, você apregoa. E aí as bolsas na Europa começaram assim, onde era um lugar que, por exemplo, nos Estados Unidos também, que é a famosa Bolsa de Nova York, debaixo de uma árvore, numa praça, as pessoas se juntavam e apregoavam. Isso foi evoluindo, e essa é uma questão de idade, até eu sou velho o suficiente. Quando eu comecei, eu saí, acabei de fazer a Poli, que você está falando da engenharia, né? E o banco foi me contratar lá para estudar mercado de capitais. Então é apregoar coisas no mercado, só que em vez de apregoar mercadorias que nem o mercado municipal e que é comida, você vai num lugar que vai apregoar coisas do mercado financeiro, capital. Então você chega nesse mercado e tinha lá, a gente chamava de bolsinha, ficava na Líbero Badaró, né? Tinha um pregão. Então é uma sala grandona, um cara com uma lousa, giz, 2 andares, assim, um pé direito de 2 andares. Você subia numa escadinha, o cara ficava lá em cima e ele ficava ouvindo as pessoas falando. E elas apregavam mercadorias. Então apregava o preço do algodão, o preço do café, o preço, mais tarde, do álcool. Mas não tinha as televisões? Era numa lousa? Era numa lousa. Era uma lousa. Mas você não pegou essa época? Eu peguei. Pegou. Eu peguei. Que bacana. Então que o cara legal. falava, e na mesa, que era onde a mesa de negociação, o pitch, que o pessoal chama depois, tinha um monte de telefone. Telefone normal mesmo, aqueles telefone antigo, né? Sim. E aí então, de discar, assim, né? E aí então uma pessoa que está em casa, ou está num lugar qualquer lá para comprar, ele ligava para uma corretora, a corretora ouvia aquele preço, eu estou disposto a comprar, vamos supor aqui, ouro. Dá um número qualquer, não tem nada a ver com o mercado de hoje, só fica fácil. Quero comprar ouro a 100. Aí então ele ligava lá na corretora, a corretora ligava para o pregão, o operador que estava lá sentado em volta daquela Corbelli, que o pessoal chamava, que é uma mesa vazada grandona assim, ele pegava o telefone e falava, o fulano quer comprar, sei lá, 10 contratos de ouro, cada contrato 250 gramas, a 100. E aí então ele apregoava, compro a 100, compro 10 a 100, compro 10 a 100. E aí no outro lado tinha um outro cara que ficava falando, tem aqui um cara comprando a 100. Aí um vendedor sabia daquele preço e falava, eu vendo a 105. Aí aparecia a mesma coisa pelo telefone, vinha uma outra corretora, ele falava, vendo a 105, compra a 100, vendo a 105, compra a 100. Até que um resolvia subir, outro resolvia baixar e fechava o negócio. E quando fechava o negócio, o cara na lousa escrevia lá, 10 contratos de ouros vendidos a 100. Que bacana. E hoje, é muito louco pensar nisso, porque hoje com a tecnologia, imagina, você tem que ficar acordado para saber como é que está o mercado na China, né? E o cara fica 2 horas. Mudou muito, né? Porque hoje é muito rápido. Mas conta só para mim, você que foi e é do mercado financeiro, quem é que ganha dinheiro? Você já deu um pouco do caminho das pedras, no momento da crise. Mas hoje a gente vê nos TikToks da vida, tem muita gente falando sobre finanças e eles falam dos tubarões. São, por exemplo, no mercado de criptomoeda, né? Eles dão as cartas, compram muito aqui, ou, por exemplo, o Elon Musk vai lá e compra um monte de criptomoeda, muda muito o mercado. Quem detém esses grandes valores, são eles que dão mesmo as cartas, ou um pequeno investidor pode, se estudar um pouco, ganhar um dinheiro? Boa pergunta aqui. Bom, eu fiz muito tempo esse negócio, aliás, quando eu fui presidente da Bolsa, eu que, na minha época, mas era minha responsabilidade lá, né? Fui eu e mais gente, que terminamos com o pregão Viva Voz, esse que eu acabei de falar. Certo. Acabou e virou tudo tela, virou tudo computador. Eu lembro daquelas eletrônico. imagens que a gente vivia um monte, mas nem isso não tem mais, né? Não tem mais a pessoa falando, agora é só o computador e não tem um ambiente silencioso, né? Então começou... Aqui no Brasil, a gente que acabou com o pregão Viva Voz da BMF, que fazia esse contato da bolsinha aí que a gente falou. Então, voltando para a sua pergunta, que é muito interessante.
existem alguns tipos de pessoas no mercado. Então, o primeiro deles é o comprador ou o vendedor que precisa daquele produto. Então, é bem mais fácil explicar com mercadorias, né? Que, como eu falei, do algodão, do café. Então, tem lá um produtor de café. Então, ele tem uma fazenda, ele tem os pés de café lá plantado, ele tem a época da colheita e ele sabe qual que vai ser a produção dele. Então, ele estima quanto ele vai ter que vender e ele tem um tempo em que ele pode entregar. Então, ele chega na época da safra lá e ele quer vender. Ele não está especulando, ele não está querendo brincar com a bolsa. Ele tem um produto, ele precisa achar um comprador. E o lugar onde ele acha o comprador é na bolsa. Então ele vai lá e fala, eu vendo 100 sacas de café. Então, e apregou o seu preço. Aí tem que ter o comprador. O comprador, normalmente, é o cara que quer café. Então, a torrefadora, a exportadora de grãos, ou o grande cliente de varejo, lá um supermercado, qualquer coisa assim, ele é o comprador de café. Então ele vai lá também e fala, eu compro. Então fica um cara querendo vender 100 sacas e um cara querendo comprar, vamos supor, 20 sacas. E fica aquela... Sim. Não tem a formação do preço, porque tem só um grande comprador e alguns grandes vendedores. Então o preço fica travado, não tem liquidez. Aí para dar essa liquidez tem que ter um monte de gente pequenininha que fala, eu compro uma saca. E eu compro uma saca a 98. Então, eu estou vendendo a 100, mas eu compro a 98. Então, essa liquidez vem de pessoas que estão especulando. Mas isso a gente está falando de bolsa de mercadoria ou está falando de ações de empresa igualzinho. também? É igual. É Então, se igualzinho. Eu dei um tenho exemplo. Ah, tá. Eu tenho ações da Petrobras, eu tenho alguém que vai lá e fala, eu vou comprar muito, né? E aí, de repente, esse valor ele cai, né? Porque a pessoa comprou muito. Não. Desculpe. Deixa eu refazer para a Petrobras, talvez fique mais fácil, né? No mercado acionário é igualzinho. Só que em vez de ele vender café, ele está vendendo a ação de uma empresa. A primeira vez que está vendendo, quem vende é a empresa. Então a Petrobras, ela emite ações. Certo. Isso é o IPO. Ah, tá. E que hoje está muito famoso aí. Vamos lançar o IPO que teve, se não me engano, o Nubank lançou esse tempo atrás. Já há algum tempo. Então, IPO em inglês é Initial Public Offering. Então, é oferta pública inicial. Certo. Então, a oferta pública inicial é a primeira vez que a empresa está publicamente ofertando ações. Então, ela fala, olha, eu tenho aqui um projeto de construir uma fábrica, de mobilizar o mercado, de desenvolver um novo produto, e para isso eu vou precisar de 100 milhões. Eu estou procurando acionistas, sócios que queiram investir comigo. Então, o dinheiro mais barato que existe é o dinheiro do sócio, porque ele não cobra juros, corre o risco, Sim. Então ele é sócio. Então, ela vai lá na estrutura do mercado de capitais, aí tem um monte de coisa no meio aí que eu posso explicar depois, que ela prepara essa rodada de negociação, que ela vai dizer, olha, eu estou vendendo as ações, no caso da Petrobras aqui, para expansão, para isso, para aquilo, então tem que fazer um book desse tamanho explicando tudo o que vai acontecer, por que vai fazer com o dinheiro e tal. Todo mundo analisa e fala, eu quero comprar essa ação. Estabelece lá o preço, tem uma maneira de estabelecer o preço, e então é lançada na bolsa como uma oferta inicial. Esse é o mercado primário. Ou seja, uma empresa está vendendo ação e ela faz uma rodada de negociação, ela tem literalmente conversas, reuniões com um monte de gente, explica. Os analistas pensam, falam, eu compro essa ação nesse preço. Então aí tem o IPO. E aí saem as ações. Ou o follow-on, que é a continuação dos IPOs. A IPO é a inicial, ela pode continuar emitindo depois. Aí, quando esse cara que comprou tem as ações... Ele é dono das ações. O dinheiro foi para a Petrobras ou para a empresa que vendeu e ela usa para fazer aquilo que ela tem que fazer. E ela tem que dar prestação de contas para o mercado. Quem controla isso é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, dizendo, olha, o dinheiro que eu peguei eu fiz isso, fiz aquilo. Então é o balanço, o balancete, as informações de fato relevante, que a empresa tem que ficar falando para prestar contas do que ela fez com o dinheiro que ela pegou emprestado. Só que eu comprei aquela ação, agora não é mais a empresa que é dona, sou eu. Certo. Então eu vou no mercado secundário. Ah, tá. E o que todo mundo conhece é o mercado secundário. Ah, tá. E agora você chegou onde eu conheço também, entendi. O pregão que está lá é um monte de gente que tem ação na mão. Certo. E está falando, meu, eu quero vender essa ação.
Quando eu estou comprando numa corretora, eu posso estar comprando de uma ação que você tem do Banco do Brasil. Isso. Eu estou comprando de você, não Não estou é do Banco comprando do Brasil. Ah, legal. E às vezes a pessoa fala, não, estou comprando do Banco do Brasil. Não, estou comprando de uma pessoa que tem e está vendendo. E está vendendo. E aí a Bolsa faz essa intermediação. Que legal. E aí os outros todos que tem o seu preço marcado por aquele último negócio. Por isso que a Bolsa tem que ser apregoado, tem que ser um negócio aberto, transparente, que todo mundo sabe quem comprou, quem vendeu e qual foi o preço que saiu. E ela todo dia publica isso. Então, se o Banco do Brasil tem lá, de novo, números fictícios, tem lá 1 milhão de ações emitidas, todo dia negocia lá 10 mil, 20 mil. De novo, não é esse o número do Banco do Brasil, é muito mais que isso. Mas só para dar um exemplo, ele vai ter 1%, 0,5%, vai depender da empresa, do free float, que o pessoal chama, né? Que é o quanto de ações estão livres para negociar. Aí então eu tenho 1 milhão de estoque e tenho lá 100 mil, 200 mil sendo negociado aquele dia. Aquele preço que efetivamente foi negociado, então eu vendi a minha para você e você comprou e pagou, eu peguei o dinheiro e você pegou as ações. Mas todos os demais que não fizeram nada, o preço da ação está marcado por esse negócio. Ah, tá. Então ele calcula qual o valor do estoque, qual o valor do valor da empresa, o valor de mercado da empresa, através do último negócio que sai. Tem grande liquidez, tem pouca liquidez, tem ação que negocia toda hora, como a Petrobras e Banco do Brasil, tem ação que negocia de vez em quando, que tem baixíssima liquidez. Mas o princípio é o mesmo. E na Bolsa é o lugar onde se encontram essas pessoas. Quem quer comprar, quem quer vender. Agora, essa intervenção desses que eu chamei aqui de tubarões, para quem vai investir num, digamos, longo prazo, não sei, 5 anos, 10 anos, não influencia tanto? Então, por isso que eu disse, tem vários tipos de operadores, né? Tem o vendedor e o comprador final, que é no caso que eu estava falando do café, ou agora da Bolsa, é a empresa que está vendendo, né? E alguém que é um fundo que falou, meu filho nasceu, eu vou botar dinheiro nesse fundo, vai ter ação da Petrobras, fica aí até ele fazer a faculdade. Então, esse cara vai comprar e guardar. Ele vai ficar quietinho com a ação lá, esperando que aquela empresa valorize, pague dividendo, e ele vai vivendo dos dividendos. Tem um outro que só faz isso. Ele fica pensando, essa empresa aqui vai fazer um IPO. O preço que ela está vendendo é barato, porque ela é uma boa empresa. Ela faz uma análise técnica. Mas é um trader. E aí, então, ele faz trading. Ou day trading, que é o day trader, né? Então, trader é o negociador, day trader é que faz negociação no dia. Ele compra e vende, compra e vende, compra e vende. Então, esse day trader, ele vive de fazer pequenos negócios com grandes expectativas de oportunidade de curtíssimo prazo. Por isso que ele dá liquidez. Por isso que o day trader, que é o que a gente chama de especulador, é um termo que tem uma conotação negativa, mas ele é muito positivo. Porque o especulador, ele lubrifica o sistema. Tem um grandão querendo vender um lote grande. Tem um outro comprador querendo comprar um lote pela metade, mas só no preço dele. E no meio desse pessoal, tem um monte de traders que ficam comprando pequenininho e vendendo pequenininho e vai dando liquidez. Então, quanto mais gente participa, mais fácil de vender. Liquidez é o sentido líquido mesmo. Quando você empoça, né? Tem bastante água ali, tem muita liquidez. Quando não tem ninguém, você tem um ativo que ninguém quer comprar. Então, por exemplo, você comprou uma pulseira de ouro, trabalhada lá para uma joalheria tal. Para vender isso, é muito complicado. Porque tem que ser alguém que queira aquela pulseira, que acha que aquela joalheria fez um bom trabalho e que queira comprar aquele objeto. Agora, se eu tenho uma barra de ouro, que tem 250 gramas de peso, que é o tamanho padronizado do mercado, e ela está custodiada num banco, está num cofre de um banco, e eu tenho esse recibo dela ali, digital, uma barra de ouro é igual para todas as outras barras de ouro. Então tem liquidez. Entendi. Mas, Paulo, nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de ações, né, é muito pulverizado, muita gente investe. No Brasil, agora que está crescendo mais, né? A Bolsa, acho que atingiu, não sei, 2 milhões, mas antigamente, até pouco tempo atrás, não tinha 500 mil, enfim. Como é que a gente acerta? Porque vai começar a estudar, aí tem lá análise técnica, fundamentalista. Como é que, com pouco estudo, a pessoa fala, não, eu vou acertar, pega um cara que já está investido e pega 3, 4, 5 ações que ele fala, não, vou deixar por 5 anos, 10 anos, para não errar e não perder dinheiro, ou é só aproveitar o tempo das vacas magras? Como é que eu acerto? Então, tem vários participantes de mercado. O que eu acabei de escrever do day trader é o que a maioria das pessoas não deve fazer. Porque para ser um day trader, você tem que ter um sangue frio. O segredo é tão básico e tão simples quanto esse. Comprar na baixa e vender na alta. Óbvio. Então eu tenho que comprar quando está todo mundo vendendo e eu tenho que vender quando está todo mundo comprando.
Porque para comprar na baixa significa que o preço está caindo. Se o preço está caindo é porque tem um monte de gente vendendo. Então eu vou ter que comprar quando está todo mundo vendendo. E eu tenho que, para ganhar dinheiro, vender quando está todo mundo comprando, porque todo mundo está comprando, o preço está subindo. Agora, o óbvio que eu acabei de dizer é o antirracional. Porque quando está todo mundo vendendo, eu fico com medo de comprar. Está todo mundo vendendo, o preço vai cair. Aí eu compro e amanhã cai, e eu fico morrendo de medo. E quando está todo mundo comprando, eu falo, vou esperar mais um pouco. Então a lógica das pessoas é ir com o efeito manada. Ele não compra quando tem que comprar, não vende quando tem que vender. O que acontece? Ele perde dinheiro. Entendi. Então a capacidade da pessoa de fazer day trade isso não é inteligência. Isso é uma habilidade. Tem gente que tem o sangue frio e a isenção de entender quando ele entra, quando ele sai. A maioria dos mortais não tem nem tempo e nem estrutura para isso. Porque é óbvio que esse cara tem que ficar debruçado no mercado, olhando, analisando, pensando e vendo agora sim, agora não, faço ou não faço. Então eu vivi essa vida há muitos anos, eu conheço bastante esse assunto. Mas para o investidor comum, se ele vai falar, não, eu vou pegar 5 empresas aqui e vou investir porque eu acho que são sólidas, eu estudei um pouco, ou ela tem aqueles empreendimentos também que a gente fala que você investe no fundo, né? Também, né? O que você diz para essas pessoas? Vai no fundo, vai algumas empresas que ele gosta? Boa. Isso é educação financeira, né? Então, como é que eu invisto o meu dinheiro? E nós vamos chegar, então, nas ações também. Então, o seu dinheiro, ele está dividido em algumas categorias. Tem aquilo que você tem que gastar com certeza no curto prazo. Então, amanhã você vai gastar, mês que vem você vai gastar, todo mês você tem o seu orçamento que você vai gastar. Então, você tem um dinheiro que você guarda no banco, mas que você vai usar. Tem um dinheiro que você vai guardar para comprar alguma coisa. São geralmente as coisas mais caras. Então, você quer comprar um carro? Um carro é 70 mil, 80 mil, 100 mil reais. Então, você tem que guardar alguns meses para poder comprar o carro lá daqui a 6 meses, 1 ano. E tem coisas que você vai guardar para o seu futuro, para a sua velhice, para a sua aposentadoria. Então, o dinheiro vai ficar lá guardadão de longo prazo. Ou então, como os americanos fazem muito, aqui no Brasil nem tanto, seu filho nasceu, você começa a fazer uma poupança para a faculdade dele. Sim. Ou seja, daqui a 20 anos você vai usar aquele dinheiro. Então é dinheiro de curto, médio e longo prazo. Para cada um desses capitais, você tem uma estratégia de investimento. Ah, tá. Então, se você vai gastar o dinheiro daqui a uma semana, você não pode comprar ações. Porque você não tem certeza do preço. O preço oscila. E, de repente, você vai precisar do dinheiro numa hora que o mercado está ruim. Então, você tem que ir para uma renda fixa. Ou seja, você sabe qual é o resultado. O resultado é menorzinho, é um juro menorzinho, porque quanto mais curto prazo, menor é o juro, mas você vai ganhar aquele dinheirinho, ou seja, o seu capital não vai perder. É muito mais não perder o valor do dinheiro do que especular para ganhar. Para ganhar. Essa explicação foi muito boa, porque assim, no momento que a gente está vivendo isso, por exemplo, julho de 2022, a Selic vai estar aumentando. Então, o que a gente vê toda hora aí nos YouTubers da vida? É o momento de investir em bolsa? Olha, talvez nem tanto. A Selic está aumentando, renda fixa está dando mais. Se você tem esse critério de curto prazo, médio prazo, longo prazo, você já fala, não, para um médio prazozinho aqui, eu vou gastar, sei lá, dentro de 1 ano, vou para renda fixa, aí para aquele projeto de mais longo prazo, posso usar a Bolsa de Valores e deixar 5, 8, 10 anos. É isso. Que tem um legal. nome bonito, pessoal, usa, que é alocação de portfólio. Então, você tem que pegar o seu dinheiro e falar, eu tenho 100. Agora, como é que eu vou dividir esse 100? Bom, 20 eu vou gastar no curto prazo. Então, eu vou investir em coisas líquidas, ou seja, que dão um retorno rápido, e seguras, porque eu não posso perder. Sim. Eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma aposta, aí eu perco dinheiro e não tenho dinheiro para viajar. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar dólar. Eu vou comprando dólar devagarzinho. Tem o dólar futuro lá na bolsa. Tem a moeda no câmbio normal dos bancos. Então, você vai comprando dólar, porque você vai gastar dólar. Então, curto prazo. Médio prazo, você tem que pensar em, como eu falei, eu estou comprando uma casa, estou comprando um carro, estou investindo na minha indústria, minha empresa, meu negócio. São investimentos de alguns anos, né? Que você tem que entender como é que eu vou fazer. Então, você tem que alavancar o seu dinheiro. Essa alavancagem vai para a renda variável. É um mix de renda fixa com renda variável, porque renda fixa rende menos, renda variável rende mais, mas não tem a certeza, por isso que é variável. Longo prazo,
Com certeza a renda variável. Porque isso é histórico no mundo inteiro. O Brasil furou essa regra há muito tempo, mas agora está voltando para ela. O juro, ele sempre é menor do que a valorização do investimento de um negócio. Sim. Porque pensa assim, se eu tenho um negócio e eu estou fazendo qualquer que seja o negócio, eu estou dando exemplo da Petrobras lá, que é prospecção e exploração de petróleo. Então ela tem o negócio dela fazer petróleo. Se for melhor para a empresa, em vez de furar poço de petróleo e fazer refino, pegar o dinheiro e investir numa renda fixa, o que ela vai fazer? Ela vai parar de fazer petróleo e vai investir na renda fixa. Então, aí nessa hora que todo mundo vai para renda fixa, o juro cai. Uhum. Tem um monte de gente aplicando, o juro cai. Aí chega uma hora e fala, sabe uma coisa? É melhor correr o risco de investir no meu negócio, eu prefiro investir em petróleo, que no longo prazo eu ganho mais. Ele vai fazer fábrica e tal. Então, a lógica da empresa é ganhar mais no longo prazo. Por isso, ações são um investimento de longo prazo. Você vai ter um retorno maior no longo prazo. Agora, você não sabe se vai ter uma guerra na Ucrânia, você não sabe se vai ter uma crise da Covid. Então, essas oscilações, se você precisa do dinheiro com uma data fixa, você não pode colocar em renda variável, você tem que colocar em renda fixa. Mas essa coisa de agora eu tenho que investir em negócios porque os investimentos não estão dando um retorno tão precioso como era antes, isso é ditado pelo governo também ou é o mercado financeiro que dita? Excelente pergunta. Para quem tem uma linha de pensamento econômico mais estatal, que geralmente é o pessoal de esquerda, eles acham que é o governo que tem que fazer. Só que isso deu errado no mundo todo o tempo que foi testado. E o último grande erro é o comunismo. Então, o comunismo é uma economia planejada. Ou seja, o governo que fala tudo que vai acontecer, e ele diz onde vai colocar, e ele planeja tudo. O Brasil viveu uma economia planejada em governos militares. Então, não é um direito só de quem é esquerdista de errar. Todo mundo erra. Agora, o que se mostrou melhor no mundo inteiro ao longo do tempo, e olha, eu estou falando de ganhar dinheiro, e não em política social. Política social é uma outra história. Mas em termos de ganhar dinheiro, a melhor coisa que tem é a iniciativa privada. Não é o público. O governo existe para ganhar dinheiro. O governo existe para prover infraestrutura para quem está correndo o risco de ganhar dinheiro. Então, quem ganha mais dinheiro é quem corre o risco para ele, que é o capital privado. Então, quando você olha em qualquer lugar do mundo as experiências de todos os países, no médio prazo, quem realmente cresce é a economia privada. Você pega a Alemanha, que foi sempre uma potência. O povo alemão é um povo estudado, capaz, diligente, formatado, tudo aquilo que vamos elogiar aqui os alemães. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, divide a Alemanha pela metade. No primeiro momento, pós-Hitler, o alemão é alemão em todo lugar. Mas depois de 5, 10 anos, tem o alemão oriental e o alemão ocidental. É o mesmo povo, é a mesma estrutura, a mesma coisa. O que aconteceu com 10, 15, 20, 30 anos? A Alemanha Ocidental explorou, cresceu, se tornou uma potência. E a Alemanha Oriental travou no tempo. É Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia do Sul, Coreia do Norte, é tudo coreano. A diferença é que a Coreia, quando começou, era muito ruim, né? As duas eram muito pobres. E se você pegar o comparativo Coreia do Sul e Brasil, é incrível. Da década de 60, a Coreia do Sul fez isso. E o Brasil, em relação ao estudo, por exemplo, ele ficou mais... Agora, por isso, o que é? Isso é iniciativa privada. Certo. Então, quando você deixa o mercado funcionar, ele prospera. Quando você fica planejando muito, governando, você trava. Então, o papel do governo é não atrapalhar. E hoje o Brasil está como? Ele está mais a reboque ou ele está ditando as regras? Porque vem a crise internacional, ele aumenta a Selic. A impressão que dá é que não é o governo que está dando todas as cartas, né? Às vezes ele é influenciado por uma guerra, pelo petróleo, ele tem que dar aquelas cartas e o mercado se acomoda, né? Eu vi isso, eu estou no mercado financeiro desde 1982. Né? Me formei e fui no mercado financeiro. E o meu chefe, o presidente do banco, eu lembro bem disso aí, aliás, fiquei muito amigo dele, somos amigos, mas assim, quando ele fez 60 anos, e eu era bem mais jovem, e ele me chamou e falou, eu estou me aposentando aqui. Isso é final dos anos 90, 89, né? 89, 90, 91. Um monte de crise mundial. Sim. Ele falou, Paulo, eu estou me aposentando, a culpa é tua. Aí eu falei, o que eu fiz, né? Falei, você mexe com derivativos, você mexe com tesouraria, eu sou um cara de crédito. Eu conheço emprestar dinheiro para empresa, pegar dinheiro de empresa, que é a atividade tradicional de banco. Sim. Esse novo mundo que está aí, eu não consigo, eu não tenho estômago para isso. Porque eu sei me segurar
num ambiente onde eu controlo, eu sei a empresa, eu conheço o dono, eu sei o produto, eu conheço o mercado, então eu avalio o risco de emprestar dinheiro, que é o que o banqueiro faz, saber emprestar dinheiro. Agora, se Hong Kong vai ter uma crise, se a Malásia vai ter uma crise, se vai ter a Argentina um problema, eu não tenho controle sobre isso. Então esse mundo aí enlouquecedor, que né? você vive, eu não quero não, eu estou saindo, fica você aí, porque eu não corro risco. Então isto aconteceu. Hoje existe uma globalização. Então nós sabemos na hora qual que é o efeito da guerra na Ucrânia. E o efeito é que a Ucrânia é um dos maiores produtores de potássio, de defensivos para fazer fertilizante. Então o preço disso explodiu. E o Brasil, ele depende disso. Então a guerra lá da Rússia com a Ucrânia atrapalha o nosso dia a dia no dia seguinte. O mundo globalizou. Então essa globalização, ela causa uma paranoia, bota bom dinheiro aí para os psicanalistas e psicólogos, mas as pessoas hoje vivem numa pressão de não saber o futuro, de não entender para onde vai. Então você tem que ter uma boa cabeça para saber no seu dinheiro o que é o curto, médio e longo prazo, o que é risco, o que não é risco, e como que eu remunero o meu risco olhando o mercado global. Então, para isso que você tem que ter um bom administrador e conselheiro financeiro, que eu recomendo a todos vocês, não seja você que faz a coisa. Entendi. Inédito aqui no Pod Portugal. A gente vai ter uma nova Bolsa de Valores. Você já ouviu falar em OTC? Paulo, explica pra gente. Você veio lá, explicou a história lá do Egito, da Caixa, e você passou por toda essa transição. Você é um investidor de startups. Isso. E especialmente no mercado financeiro. Explica pra gente. E o que é essa nova Bolsa de Valores? Então, primeiro uma correção aqui. Não é uma bolsa de valores, né? A OTC é uma sigla em inglês que chama Over the Counter. Over the Counter é balcão. Counter é o balcão. Então, é um negócio feito em cima do balcão. Certo. Então, o mercado balcão, no Brasil já existe há muito tempo, é um mercado que não tem essa liquidez toda. O que muda na OTC? Muda a maneira tecnológica de fazer. Então, antigamente, como eu falei, debaixo da árvore, você tinha lá, eu compro, eu vendo, e se trocavam os papéis. Aí vai surgindo uma estrutura para garantir que quem comprou vai receber o produto e quem vendeu vai receber o dinheiro. Então, a Bolsa cria uma estrutura que dá segurança à operação. Certo. Primeiro, a formação do preço, que é o pregão. Então, todo mundo sabe qual que é o valor que foi negociado. Segundo, a liquidação e custódia. Ou seja, você tem o papel lá para entregar, você tem o dinheiro para pagar, ninguém vai ficar inadimplente. Então, a Bolsa ela gerencia isso. Aí vem as clearings, depositárias, um monte de nomes aí de mercado financeiro. O que está mudando hoje com a tecnologia? Existe uma nova maneira de fazer a negociação usando a tecnologia blockchain. Sim. O blockchain é o que deu origem ao que o pessoal todo conhece como uma criptomoeda, né? Sim. Começou lá com o Bitcoin. Com o Bitcoin. Só que o Bitcoin é um produto que usa a tecnologia blockchain. Sim. Existem muitos outros produtos que podem usar. E nós estamos criando no Brasil a primeira bolsa que vai usar esse produto de blockchain para negociar um ativo. Nós estamos começando com um ativo de renda fixa. Certo. Então, a primeira coisa que nós estamos negociando não é a ação da Petrobras. Nós estamos negociando títulos de dívida das empresas, que hoje já tem. Então, você emite um título de dívida, no mercado de valores é uma debenture, ou uma nota promissória, ou então um banco emite um certificado de crédito bancário, que chama de CCB, ou então uma LCI, LCA, que é uma letra de câmbio imobiliária, agrícola. São vários títulos com vários nomes, várias siglas que estão aí no mercado hoje, que os agentes emitem. Quando ele emite isso não tem muita liquidez. Na hora em que eu vou tokenizar isso, eu vou pegar aquele ativo e transformar num ativo digital. Certo. Então, essa nossa bolsa, a Bolsa OTC, ela digitaliza aquele ativo, transforma num token que está na rede, e isso é uma grande segurança. Sim, blockchain. Porque você está com ele distribuído em todo o mercado, você tem uma chave criptográfica que garante que só você tem acesso ali, então você tem segurança de que aquele negócio não vai sumir, não vai desaparecer, não vai se perder, então é mais seguro que o mercado tradicional, e ele cria uma facilidade de mercado secundário, que é, uma vez que tem um token, eu transfiro para você, você recebe na sua conta e o dinheiro vem para minha. Então a liquidação, que é a entrega contra o pagamento, os americanos chamam isso de Delivery versus Payment, que é o DVP, a liquidação é assim, você dá, eu recebo,
pago. Que é um dos grandes dramas do mercado, né? Você vai vender... Lembra da época do telefone? Você ia vender um telefone, fica aquele negócio, bom, eu transfiro a linha e o dinheiro. Você vai vender um carro, ok. Você passa uma TED pro cara e o documento. E o documento, Quem que entra primeiro aí? Que o primeiro corre o risco. Essa dúvida, é verdade. Vai pro cartório e fica lá. Hoje em dia tá mais fácil que eu fui vender uma moto e falei assim, caiu então, senhora, pode transferir, né? A gente tem... Blockchain muda tudo, né? Mas facilita demais, porque o DVP, que é o Delivered versus Payment, é isso. Eu entrego quando pago. E eu controlo que quem pagou tá pagando, quem entregou está entregando. Isso está escrito no contrato digitalmente. Que legal. Então tem isso, a gente chama de smart contract. Então o contrato já traz todas as coisas. É tipo o Mercado Pago que, por exemplo, quando caiu na conta, o mercado libera a mercadoria, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Grosso modo. Mas explica para mim, porque é uma linguagem muito técnica, você falou em mercado de balcão. Então, a novidade que a OTC traz, que é essa startup, explica de novo, o que ela é diferente de uma bolsa de valores? Você falou que ela não é uma bolsa de valores. E ela pode evoluir para uma bolsa de valores, para ficar mais claro. Porque isso, hoje, o consumidor final não vai se utilizar, por enquanto, da OTC. O investidor vai. Então, vamos lá. Vou dar só um passo para trás. O Banco Central, que regula toda essa história, ele percebeu que, no caso do crédito no Brasil, existe um direcionamento de crédito. Ou seja, quando vem uma crise como essa da pandemia, o Banco Central, todos os bancos centrais do mundo, eles aumentam a liquidez. Então, eles facilitam a circulação do dinheiro. Baixa o juro. Aí, então, o dinheiro que está lá empossado, ele flui. E quando flui, irriga a economia. Então, para fazer isso, a política monetária, ele baixa a taxa de juros e facilita a circulação do dinheiro. Só que os bancos, os agentes econômicos, eles também têm medo do crédito. Então, eles seguram aquele dinheiro. Então, o dinheiro acaba que não vai para todos os lugares. E, principalmente, as pequenas e médias empresas, elas têm mais dificuldade de receber dinheiro, de receber crédito. Certo. O grandão, ele tem crédito, porque ele tem um nome, ele tem a fama, ele tem um track record, então ele tem crédito na praça. O pequeno não tem tanto, não. Então, o governo, o Banco Central, ele está interessado, é uma das políticas públicas, de você aumentar a oferta de crédito, porque é isso que faz um país crescer. Sim. Qualquer um que tem um negócio precisa de alguém que dê crédito para ele poder girar o negócio dele. Então, como é que essa empresa se capitaliza? Ela emite um título. Eu acabei de falar da CCB, que é o Certificado de Crédito Bancário, mas tem muitos outros aí. Então, quando ela emite aquele título, vamos pensar um CPR, que é o Crédito do Produtor Rural. Então, o fazendeiro, ele emite aquele título, quem compra aquele título vai ficar esperando que ele produza, renda e pague. Então, ele está correndo o risco de crédito do fazendeiro. Só que o que nós estamos fazendo com a Bolsa? Nós estamos pegando esse crédito que ele está fazendo aí, que é papel, e estamos digitalizando e tokenizando. Então, apareceu um token que é aquela dívida. E esse token ele é fracionado. Ou seja, o cara emitiu lá 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões, mas eu posso comprar 10 milzinho. Pequenininho. Eu pego um pedacinho do negócio. Que é isso que dá liquidez. Um monte de gente fazendo um pouquinho. Então, a Bolsa OTC, ela vai permitir que empresas que precisam de dinheiro façam uma emissão dentro da própria Bolsa, emitindo esses créditos, no caso, por exemplo, uma CCB, como eu usei de exemplo, CCB é uma certidão de crédito bancário, e esse dinheiro ela emite, pega para usar o que ela tem que fazer, se compromete a pagar, a Bolsa não garante que ela vai pagar, ela só diz que, fulano pegou de você, você tem que pagar para fulano tal, esse valor. O risco de crédito, quem corre é o investidor. E por isso que a taxa varia de uma para outra. Certo. Quem tem mais risco de crédito, cobra mais caro. Quem tem menos risco de crédito, cobra mais barato. Então, a Bolsa vai ser um lugar onde quem quer comprar títulos de empresas pode ir lá e falar, eu compro esse título nesse valor, nesse prazo. E aí, então, ela dá liquidez. Hoje isso está meio travado, ninguém sabe onde é que está. Só alguns especialistas que conseguem. E a empresa não consegue acesso, ela vai ter um lugar para dar acesso e o investidor vai ter um lugar para ter acesso também. E essa startup CTO, ela já está operando? O Banco Central ele criou um projeto, e a CVM também, chamado Sandbox. Que literalmente em inglês é caixa de areia, ou seja, sabe aquelas brincadeiras de areia que você faz a brincadeira, tal, depois você passa uma régua, varre tudo lá. Então, você está testando. Então, o mundo inteiro, os reguladores criaram um sandbox regulatório.
Aqui no Banco Central do Brasil, ele fez um processo de... Abriu lá, quem quer participar do sandbox regulatório, vieram 52 empresas com projetos, e ele escolheu 7. E a Bolsa OTC é um desses 7. Então isso foi em novembro do ano passado. E tem até mais 2 anos para frente aí, termina agora nesse novembro, renovar por mais um ano, para que esses projetos sejam estruturados, venham à luz e comecem a acontecer. No caso da Bolsa OTC, nós temos a estimativa de começar a operar agora no começo do segundo semestre, ou seja, mais um mês. Ah, que legal. Então, que quem está estruturando esse negócio é o Banco Central. Nós estamos debaixo do Banco Central. Ele não é apenas, está falando, Bolsa OTC pode acontecer. Ele aprovou a Bolsa OTC como uma dos participantes do sandbox regulatório que ele está lá. Então, ele está lá de perto, olhando o projeto, monitorando o projeto e vendo se aquilo vai funcionar e como vai funcionar. Paulo, 40 anos de mercado financeiro, o que você fala das criptomoedas? Criptomoeda começou como algo, como eu falei, para destruir o mercado financeiro, né? Aquele Occupy Wall Street e tudo mais. Então, quando o Bitcoin foi a primeira, começou a acontecer. Tem uma figura mística aí, que é um japonês, que ninguém sabe se é uma pessoa ou se é que tem essas ideias, né? Então, eles criaram um conceito maravilhoso, que tem tudo para dar certo, que é a base do blockchain, né? Maravilhoso. Mas o objetivo que tinha ali era: vamos destruir os bancos centrais. Vamos acabar com o monopólio de quem emite moeda. Por que E aí eu preciso dar um passo para trás. A moeda ela tem 3 funções. A primeira função é reserva de valor. Ou seja, a moeda tem que valer aquilo que ela diz. Então, quando você fala moeda, a gente fala papel moeda, porque hoje quase ninguém usa moeda, só para troquinho, mas quando o dinheiro começou era moeda mesmo. Certo. E ela era de prata, de ouro, então era de metal precioso. Então o peso dela era a reserva de valor. Então quando eu digo que ela vale lá, sei lá, R$1.000, é porque ela tem o peso equivalente, gramas de ouro, de prata, que fazem aquele valor. O lastro. Mas O isso lastro. também deixou de existir até nos Estados Unidos, né? Então, por isso que eu estou falando, aí vai entrar na cripto. Então, o primeiro papel da moeda é reserva de valor. Certo. Você tem que olhar para aquela moeda e falar, ela vale o que pesa. Quando eu falo, tem R$1, eu que sou brasileiro, eu posso acreditar no real. Fala, sabe uma coisa, eu prefiro R$1 do que um peso argentino. Ou pior ainda, um bolívar venezuelano. Prefiro o real brasileiro. Mas você pega um inglês, ele fala, eu prefiro o pound. O pound tem muito mais reserva de valor do que o real brasileiro. Sim. O dólar canadense, o euro. Então, essas moedas, elas têm grande credibilidade. Antigamente, e é uma história comprida, a reserva de valor era o equivalente em ouro que eles tinham guardado num cofre. Então, quem teve essa sacada primeiro foi o Banco da Inglaterra, no século XVIII, em que ele fala, em vez de ter a moeda e ficar dando a moeda para todo mundo, que tem o risco do cara limar a moeda, raspar, perder. Então, bota toda a moeda aqui em barras de ouro, no meu cofre, e eu vou escrever uma carta dizendo assim, pague-se ao portador desta quantia de 10 pounds. Assinado, secretário do Tesouro lá, ministro da Fazenda, no nosso caso, ministro da Economia. Então, aquilo é uma carta dizendo que quem tem aquilo tem um equivalente a ouro guardado lá no Banco da Inglaterra. Sim. Então, esse era o famoso lastro-ouro. Isso veio no mundo até a década de 70. Na década de 70 acabou o lastro-ouro. Ou seja, o que lastreia a moeda agora? A credibilidade de quem emite. Então, o dólar é crível porque os Estados Unidos tem credibilidade. A Europa tem credibilidade. O Brasil tem menos, então a moeda do Brasil não é tão crível. A Argentina tem menos ainda, ela é muito menos crível. Então, existe um nível de credibilidade que é a reserva de valor. O segundo papel da moeda é valor de referência. Então, quando eu falo para você R$100, você pensa, eu não vou comprar um carro com R$100. Não consigo comprar um carro com R$100. Mas se eu for comprar caixa de fósforo, eu vou encher um quarto de caixa de fósforo. Aliás, um quarto não, porque... Não vai dar mais. Já não é mais. A inflação hoje não está dando. Eu vou encher a mão com a caixa de fósforo. Então, valor de referência. E é isso que a inflação destrói. Porque se eu falar para você 50 milhões de cruzados, você não tem a mínima ideia do que você faz com isso. Mas se você falar $50 mil, você tem ideia. Sim. Porque ela é um valor de referência. Sim. E ela, a última coisa da moeda, ela é um meio de troca. Então aqui, eu tenho um celular e você tem um computador.
E você quer um celular, eu quero um... Então, como é que eu faço? Um escambo, que é esse o nome técnico, eu troco coisas. E quantos celulares valem um computador? Como é que eu calculo isso? Mas na hora que você consegue dar valor de referência, então você fala, esse seu celular, que eu não vou fazer propaganda aqui, ele vale 10 mil reais. O meu, esse seu notebook, vale 10 mil reais. O meu celular vale 3 mil. Então, se eu der 3,3 aqui para você, um equivale ao outro. Então, a moeda, ela dá o valor de referência. Sim. E aí eu pego aqui 3.300 aqui, 3 vezes, 10 mil, e dou para você 10 mil, Sim. e você me dá o bem. Então, ela é um meio de troca. Sim. Fisicamente, você dá dinheiro, recebe produto. Vai para outro lado, pega o produto e recebe dinheiro. Então, você faz a troca através do dinheiro. O que aconteceu com a tecnologia? E agora a Covid ela aumentou muito isso. Ninguém mais quer pegar no dinheiro. Sim. Porque transmite. Então, o meio de troca ficou digital. Você botou no celular, agora ele é a moeda lá. Você transfere pelo Pix, você transfere por qualquer coisa. Então, é só um número, né? Está digitalizado o dinheiro lá. Você não tem o papel moeda. Ele está na sua conta e transmite de uma conta para outra. O valor de referência continua sendo muito importante. Quando você fala 10, você tem que entender o que é diferente de 100 e de 1000. E o lastro também não existe mais. Então, o que o pessoal do Bitcoin pensou? Vamos criar uma moeda e brigar com essa turma toda aí. Porque digitalmente ela troca melhor. Como o valor de referência é o grande drama deles. Porque para ter valor de referência não pode oscilar todo dia. E quando você pega a oscilação do Bitcoin... Poxa, um dia vale 100 mil, outro dia vale 200 mil, 300 mil, depois outro vale 250 mil. Então, se o valor de referência muda, o preço muda, porque você vai convir comigo que um celular topo de linha, sei lá, vai custar aqui 5 mil reais. 5 mil reais. Agora, se o real toda hora está mudando, hoje 5 mil reais compra um celular, amanhã compra meio, amanhã compra 2. Então... Mas isso não é para que ele tenha uma ligação com a moeda, digamos, real ou dólar? E quando ele chegar àqueles limite de 22 milhões, salvo engano, isso não pode se estabilizar ou vai ser sempre assim instável? Então, essa que é a pergunta. Você contou a história do Bitcoin. O Bitcoin, qual foi a grande sacada lá do Sakamoto lá? Ele falou, vamos criar uma escassez. Sim. Porque onde existe escassez tem valor. Por que o pessoal gosta de ouro? Porque tem pouco ouro. Se tivesse ouro sobrando, o preço do ouro ia cair. Sim. Então ele criou uma lei de formação de Bitcoin que tem um teto. Sim. Então isso cria escassez, isso faz com que o preço suba. Portanto, quando o Bitcoin começou, você comprava pizza. Agora, um Bitcoin está valendo 150, 200 mil reais. Você investe em Bitcoin? Não. Nenhuma criptomoeda? Agora... abrir o meu disclaimer aqui. Eu invisto em cripto indiretamente, porque hoje as criptomoedas, elas têm, as melhores aí, elas têm um lastro. Certo. Ethereum, que diz que é muito boa. O Ethereum tem uma tecnologia muito melhor que a do Bitcoin. O Bitcoin é o mais famoso, que veio primeiro, mas tem uma série de defeitos ali. Agora, lastro, ela está atrelada a algum ativo. Então, o que o pessoal chama de stablecoins, ela está, inclusive, atrelada ao dólar. Então, tem Bitcoin atrelado ao preço do dólar. Sim. Tem Bitcoin atrelado a crédito de carbono. Tem Bitcoin atrelado a cotas de um fundo. Então, nós temos a nossa startup ali, né, a nossa aceleradora, e nós estamos pensando, bom, como é que você pode fazer? Eu tenho lá um monte de gente investindo em empresas novas. Certo. Que é o papel da aceleradora. Então, esse pessoal aqui, eu posso emitir uma moeda cripto, de que quem está comprando aquela moeda tem como lastro as empresas que estão aqui no meu portfólio. Certo. Então ele sabe que aquele negócio não tem tanta oscilação. E aí, esse é o caminho que faz com que a cripto vá na direção de ser uma moeda estável. Hoje ainda não é. Hoje ainda não está tão seguro investir em criptomoeda quanto investir em dólar, franco não, né? Em dólar, euro, ien, em moedas... Mas tem muitas famílias que dentro do portfólio dela, elas tiram lá 1%, 2% para investir em porque criptos, todo mundo, né? Isso aí é a moda. É moda. É a moda. E quem fez isso entrou pelo cano. Por quê? Porque a oscilação, que a gente chama no mercado financeiro de volatilidade, é muito alta.
Sim. Então, a cripto, ela é uma ótima como meio de troca, porque é um meio digital. Ela tem uma reserva de valor, por causa da escassez, no caso do Bitcoin, e por causa do laço que ela tem. Agora, como meio de troca, ela tem que ser estável. Então, ela não consegue ainda dar preço às coisas. Você não consegue falar, eu comprei um carro por tantos Bitcoins. Porque se um Bitcoin vale 100 mil hoje, amanhã vale 50, então o carro vale 1 e amanhã vale 2. Então, qual que é o preço? Mas tem um país aí que colocou, atrelou o Bitcoin, né? Esqueci o nome agora do país. País pequeno. Bom, Paulo, eu queria fazer um podcast de 4 horas, mas tem seu tempo, tem o tempo de todo mundo. Mas me fala uma coisa. Você é do mercado financeiro, você investe em startups, você tem trabalho na área da educação e da saúde, tem uma vida cristã, é pastor. O que é que te dá mais prazer? Pastor. É. Disparado. Nem ganhar um dinheiro legal no mercado financeiro. O prazer que o dinheiro dá é igual a você comer, né? Você está com fome, você precisa comer. Quando você come, tem um prazer de você sentir aquela comida entrando. O que acontece? De algumas horas acabou aquele efeito e você tem que comer de novo. Sim. Então, o prazer da alimentação é uma questão de sobrevivência. O dinheiro é uma questão de sobrevivência. Sim. Agora, quando você tem um filho e o seu filho sorri para você, ele te dá prazer. Esse prazer, ele não consome, porque o filho é uma relação de longo prazo. Quando você vê que ele está se educando, está se formando, que ele deu certo na vida, que ele casou, e eu já estou nessa fase, eu já tenho um filho que está casado e está indo bem. A única coisa que eu não gosto é que ele não me dê um neto. Mas vai dar, vamos fazer uma campanha. Aí o prazer vai ser imenso. Então você vê que o melhor prazer é o prazer de longo prazo. Quanto mais longo é o resultado, maior é o prazer. Sim. Então o dinheiro é um prazer de curto prazo, porque ele consome na hora. Ser formado numa faculdade é um prazer de mais de médio e longo prazo. Ter um casamento feliz é um prazer de longuíssimo prazo. Sim. E ter uma vida eterna é um prazer eterno. Então, se você quer ter um grande prazer, chega perto de Deus, porque Deus é eterno. E o prazer que ele dá não se consome, não acaba com a próxima crise. Eu não dependo do que um governo vai fazer, do que o mercado vai acontecer, de quanto dinheiro tem no bolso. Então, disparado, o maior prazer que eu tenho é a igreja. E o Instituto Renovo, porque lá você consegue passar um pouco desses valores, né? E quando a gente, hoje tem tanto livro de autoajuda, mas se você pegar a origem, você vai sempre cair nos valores da honestidade, né? Nos princípios, né? Que não muda, pode mudar o tempo, pode mudar o lugar que você está no mundo, mas os princípios não mudam, né? Da competência, da honestidade. E no Instituto Renovo, fala um pouquinho para a gente encerrar. O Instituto Renovo é o prazer do retorno, do dar. Existe um provérbio famoso que é mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Né? E o pessoal brinca e fala assim, quem escreveu isso devia ser um lutador de boxe. Porque é melhor receber do que dar. Mas, na verdade, quando você olha essa lógica de longo prazo, quando você tem a capacidade de ajudar alguém e aquilo não vai te fazer falta, ou seja, você está dando e você não está perdendo, você está alavancando a pessoa, você está multiplicando a capacidade dela crescer. E você olha, então, para qualquer milionário, qualquer grande rico, a preocupação dele é legado. Ele não está preocupado com o que ele vai comer, o carro que ele vai comprar, a viagem que ele vai fazer, a casa que ele vai morar. Ele está preocupado com a marca que eu vou deixar. Qual o legado que eu deixo, e não é para o meu filho, é para a humanidade. Eu recebi, eu estou dando alguma coisa em troca. Então, o terceiro setor, ele tem esse valor. Voltamos agora no começo da conversa. Quando eu tirei o meu sabático lá em 2000, para conhecer os milionários, foi para entender a cabeça de alguém que não está preocupado com o dia de amanhã. Ele está preocupado com o que ele vai deixar como marca. Então, o Instituto Renovo, ele fala de educação. Nós estamos investindo em escolas com um modelo de educação que chama Educação por Princípios. É o que você acabou de dizer. Um princípio é uma coisa muito mais forte. É muito mais importante para uma criança ensiná-la a pescar do que dar o peixe, para ficar no provérbio lá. Então, quando você ensina a pescar, nunca mais ela vai deixar de ter condições de pescar. Você dá um peixe, amanhã alguém mais tem que dar o peixe, outro tem que dar o peixe, e você cria um clientelismo que prende a pessoa na pobreza, que é, inclusive, a linha de muitos governos, de manter o cara pobre preso nele para ficar pedindo dinheiro todo dia.
Você tem história lá de gente que se formou e que hoje, sei lá, se tornou um empresário? Conta uma aí rapidinho. Tem umas histórias bonitas lá. Tem gente que até que foi para a política, né? Uhum. Para poder crescer. Porque o Instituto já tem quantos anos? Tem 41 anos. Nossa, então já deu tempo de formar uma turma aí. Eu peguei 41 anos, nós começamos com uma outra visão, que era um negócio de ajudar, era assistencialismo. Então era ajudar o pessoal do Nordeste, né? Nós temos muita ligação com o Piauí, sul do Piauí. Que legal. Então a gente ajuda as comunidades lá. Que era o estado mais pobre da federação. Exatamente. Agora, desde 2000, nessa época minha aí, eu mudei a maneira de pensar, que é a sustentabilidade. Hoje todo mundo fala nisso, 2000 ninguém falava. Hoje todo mundo fala ESG, né? Que é cuidar do ambiente, cuidar das pessoas e ter bons valores de governança. ESG não é ideologia de gênero, ESG não é direitos de minorias, ESG é cuidar da terra que eu tenho para que a minha próxima geração usufrua dela com a mesma qualidade. Cuidar da relação das pessoas para que a relação não seja pautada pelo poder econômico. E cuidar dos valores das empresas, para que o valor não seja ganhar dinheiro, seja produzir o melhor para todos. Então, nós estamos com o Instituto Renovo nesse ESG há um tempinho, pensando na educação do Brasil. Então, estou investindo em educação. O Brasil tem uma grande lacuna em educação. Nós temos muito dinheiro investido em educação e péssimos resultados. Existe um programa internacional de avaliação, que é o PISA. Né? E estão lá 70 países e o Brasil está na rabeira. Então, é ridículo você olhar um país que tem a quantidade de dinheiro que ele tem para investir em educação. Mas que na ponta... Que no resultado é nenhum. Por quê? Porque os nossos alunos não estão preocupados em aprender. Estão preocupados em não estudar. E o pai deles não está preocupado em que ele aprenda. Está preocupado em que ele tire o certificado. Então, quando o governo... E às vezes o professor também, às vezes acuado, está ensinando só para o Enem, né? E os valores... O professor já desistiu de ensinar, porque um professor geralmente ele tem uma vocação para fazer aquilo. Mas quando não tem resultado, ele joga a toalha. Entendi. Então, é um crime com vários participantes aí. É um ciclo vicioso. E nós temos que quebrar o ciclo vicioso. Aluno tem que estudar. O pai tem que demandar do aluno o estudo. E da escola a educação. Então, nós criamos uma metodologia... Nós trouxemos dos Estados Unidos uma metodologia que é educação por princípios, que são princípios que norteiam a vida das crianças. E eu explico aqui facilmente. E esses princípios são princípios cristãos. Então, eu estou falando de educação confessional, escola cristã. Tem um outro lado que é a escola pública, que tem um outro podcast aqui para isso. Certo. Então, primeira coisa, existe um Deus. Então, partindo do pressuposto que você acredita que Deus existe, ele é soberano. Ele é forte, você é fraco. Ele é criador, você é criatura. Isso é lógica, se existe um Deus. Então eu estou debaixo da relação de Deus, uma relação de autoridade. Eu tenho que entender a soberania de Deus e a autoridade que ele tem sobre mim. Agora, esse Deus me criou com individualidade. Eu sou dono do meu nariz. Isso é um grande princípio. Qualquer civilização que floresceu, a individualidade é um valor. Cada um, não é a massa, é o indivíduo. Então, eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho o meu caminho, eu sou o mestre do meu destino. Como o Mandela segurou na prisão 20 anos por causa dessa poesia. Eu sou o mestre do meu destino. Não é o governo que vai dizer o que eu tenho que fazer. Sou eu. Agora, se eu ficar sozinho, vira individualismo. Então eu tenho que ter aliança. Eu ando junto com a minha geração em aliança. É um pacto que eu faço aqui. A aliança, a máfia tem uma aliança também. Então ela tem que ter caráter, que é a capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e do mal. Com esses valores na mão, eu preciso saber que a vida é investimento. Então é semear e colher, que é o princípio do mercado financeiro. Sim. Você investe, você colhe. É muito melhor você comprar à vista, com desconto, uma coisa que você economizou 6 meses, do que gastar um cartão de crédito em 6 meses e pagar juro. Sim. Então você... É básico, mas a gente esquece. A gente faz errado. E o último é que quando você tiver todo esse dinheiro e vier a riqueza, você tem a mordomia. Essa é a palavra mais difícil de traduzir do inglês. O inglês fala stewardship, que é o mordomo. A gente pensa mordomo, um cara servindo comida. Mas, na verdade, mordomia significa não é meu. Eu estou administrando. Eu sou gerente. Então, eu recebi o planeta. Ele não é meu. Eu não posso destruí-lo. Eu tenho que passar para a próxima geração. Isso é mordomia do meio ambiente.
Que interessante. Então eu tenho que entender que a riqueza que eu gerei não é minha. E o legado é isso. Quando esse rico entende que o dinheiro dele não é dele, ele der para quem devolveu. Então Bill Gates, que obviamente foi o homem mais rico do mundo aí, ainda é, não é mais, ele entende que se ele tivesse nascido na África, ele teria a mesma capacidade genética, mas não teria o mesmo resultado. Os recursos. Então ele deve aos Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos deu para ele. Uhum. Infraestrutura, educação, condições de mercado. Então o que ele faz? Agora ele quer, com o dinheiro dele, propagandear isso para outros lugares, propagar isso para outros lugares, que isso é terceiro setor. Que então, legal. nós estamos nessa linha aí. Muito bom. Bom, a gente vai ficando por aqui e depois já fica o convite para fazer mais 32 podcasts, porque, olha, queria falar só do Instituto Renova, eu faço propaganda sempre que eu posso, porque é muito legal. Além dessas escolas confessionais, né? Eles têm parcerias com prefeituras que você pode implantar essa metodologia, salvo engano, Paraguaçu. Paraguaçu foi a primeira cidade que adotou isso, e que é o EPI, Educação para a Integridade. Para a Integridade, que aí é um outro modelo, mas assim, levar esses princípios também, junto com a escola pública, é muito bacana e eu acho que é um caminho muito interessante para quem está na educação. Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo. Nossa, foi muito bacana. Obrigado Excelente. mesmo. Eu agradeço o convite e estou à disposição aí. Tá bom. E olha, a gente fica por aqui. Lembrando, esse podcast, Pod Portugal, tem o apoio da Atlantic Connection, que tem um evento maravilhoso, 12 de agosto de 2022, na Casa de Portugal, das 8h30 da manhã até as 6 da tarde, com os maiores especialistas do Brasil e de Portugal. Só para vocês terem uma ideia, Francisco Costa, diretor da ICEP Portugal Global, Nuno Rebelo de Souza, presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, dentre o embaixador Paulo Jorge Nascimento, cônsul-geral de Portugal, e muitos outros especialistas das mais variadas áreas. Eu acho que você vai sair de lá com uma outra cabeça, como eu já saí das outras vezes que eu participei. E dia 12 de agosto eu vou estar lá, vou estar te esperando. Se você colocar Atlantic Connection, tá aí para você ver. No Google, você vai lá na hora de adquirir o ingresso, coloca lá no cupom PODPortugal10, que aí você vai ganhar 10% de desconto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, Pod Portugal. Quando você quiser. Não tem nada apitando aqui. Eu vou desligar o meu também para... A hora que eu falar da Atlantic Connection, você dá joga um pouquinho pra gente, né? Eu vou jogar logo. Tá, maravilha. Então vamos lá. Eu já vim aqui. Já veio aqui? Mas nesse estúdio? Nesse prédio, né, vocês gravam vários podcasts aqui, não? Então, me convidaram para falar de uma gravação aqui. Olha. Mudou um pouquinho alguma coisa, eu acho, mas... É que foi muita gente já. Mas não era o formato do estúdio, acho que ele ficava mais para lá, assim, sei lá. Ah, tá. Então você foi bem no começo, então. Então eu não tava ok. Vamos lá? Deixa eu usar minha mulher aqui. Então quando você quiser começar... Ah, tá bom. A hora que o Paulo falar vai, eu vou.
Quanto tempo nós vamos ficar aqui? 1 hora. Okidoki. Quietinho. Esse aqui também tá quietinho. Vamos lá. Pode ir? Pode. Beleza, 3, 2, 1. E hoje o programa tem o apoio do Atlantic Connection, que é uma empresa da Atlantic Hub que leva empresários brasileiros para Portugal. Vai ter um evento muito bacana no dia 12 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, na Casa de Portugal. Das 8h30 da manhã até as 6 da tarde. Você que é empresário brasileiro, olha, fica muito atento. Já pensou você ter ali no seu cartão de visita Brasil, Portugal, se internacionalizar? É isso que eles fazem. E você vai ter acesso aos melhores, a nata aí do empresariado brasileiro e português, sobre marketing, questão jurídica, nacionalidade, como é que você se instala em Portugal, a partir de Portugal para a Europa. É muito bacana, tem um chefe que vai ter uma gastronomia bem bacana para você participar. Se você quiser participar, mesmo que você não pense em ir para Portugal, se internacionalizar nesse momento, vai participar do evento. Eles levam você para o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia e inovação na Europa e que fica em Lisboa, tem todos os anos. É muito legal, eu já fui. E dia 12 de agosto de 2022 eu te espero na Casa de Portugal para a gente confraternizar, entrevistar você lá e você fazer um network bem bacana. Se você colocar Atlantic Connection, tá aí para você ver, no Google, você vai lá na hora de adquirir o ingresso, coloca lá no cupom PODPORTUGAL10, que aí você vai ganhar 10% de desconto, tá bom?